Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 10 de fevereiro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, eu vou ler do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Aproximando-se um dos escribas que os ouviu, enquanto eles debatiam, vendo que respondera bem a eles, interrogou: qual é o primeiro mandamento de todos? Respondeu Jesus que o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: muito bem, mestre, verdadeiramente disseste que há somente um, e não há outro, exceto ele. E que amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a força, bem como amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e oferendas. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em teu nome, Senhor Jesus. Principalmente num sábado de carnaval, em que as tentações se avolumam, se agigantam, se intensificam, e que, para que não caiamos, temos que mais do que nunca orar e vigiar. Por isso, pretendendo nos resguardar para que não caiamos em tentações, estamos aqui para estudar as tuas lições, os teus ensinamentos, a tua verdade provinda diretamente de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa passagem em que Jesus fala que o maior mandamento é, segundo as palavras que estão registradas pelos evangelistas, né, mais especificamente nesse caso que nós lemos no Evangelho de Marcos, ele disse, Jesus, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Eu estou usando aqui, para a nossa leitura do trecho do Novo Testamento, o livro, a tradução de Haroldo Dutra Dias. E esse livro que ele publicou, com a tradução que ele pessoalmente fez diretamente do grego, é muito interessante e vale a pena nós termos, independentemente se somos espíritas, nós cristãos, porque ele tem inúmeras notas de rodapé, notas de pé de página, em que Haroldo explica algumas palavras no corpo do texto que ele colocou com uma notinha, né, o número da nota de rodapé, da nota de página, e que eventualmente
nós podemos estranhar se nós estamos acostumados com outras versões, né, mais, digamos, comuns, mais tradicionais da Bíblia, né? Mas ele explica. E é interessante porque também tem o saber, né, o conhecimento jurídico que ele tem, Haroldo Dutra Dias, porque ele é juiz de direito, ele é um magistrado. Então, muitas vezes essas notas, além de terem uma explicação semântica, né, morfológica da própria palavra vinda diretamente do grego, da tradução que ele realizou, ele ainda coloca uma explicação ali com o conhecimento jurídico que ele tem. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a palavra força, nessa frase que Jesus proclamou, proferiu, dizendo que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente e de toda a nossa força. Força, no sentido grego e jurídico da época em que Jesus proferiu essas palavras, significava nós empreendermos, nós utilizarmos todos os nossos recursos, sejam eles físicos, corporais. Então Jesus, digamos, né? Jesus não foi redundante. Jesus não foi redundante. Mas ele disse, isso eu já falei aqui diversas vezes, Jesus falava a mesma coisa de formas diferentes para que todos pudessem entender e que não restasse dúvida. Então, Jesus disse, o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração. Isso para algumas pessoas bastava. Se a pessoa amar a Deus de todo o coração, já está suficientemente claro, entendido, que é de forma completa. Mas para quem não fosse tão envolvido com as coisas do coração, digamos assim, Jesus acrescentou, de todo o teu entendimento. Então, não é somente na forma emocional, é na forma racional, entendimento, da forma que você entender que é a forma mais completa, utilizando a mente, utilizando o coração. Para alguém que ainda não estivesse satisfeito com essas duas explicações, Jesus colocou mais uma, de toda a tua mente. E nós sabemos, meus irmãos, que mente, nós, principalmente nós espíritas, mente é mais do que cérebro. Mente é algo que perdura, mesmo quando nós estamos na erraticidade, no mundo espiritual. O cérebro, quando o nosso corpo, né, falece, vem a óbito, cessa, né, de ter vida, o cérebro fica ali e é destruído, né, pela ação do tempo, das bactérias e tudo mais. Mas a mente não. E isso, inclusive, já é objeto de estudos aí da psicologia, né, mais moderna, e principalmente dos espiritualistas, né, e dos que se envolvem com assuntos transcendentais. Então, é mais do que coração, é mais do que entendimento, é mente, ou seja, não se limita somente à nossa vida corporal. Tudo isso está contido nessas palavras que Jesus proferiu. Coração, entendimento, mente. E Jesus ainda acrescentou mais uma forma para nós amarmos a Deus, que é com todas as nossas forças, né? E de toda a tua força. E força,
como eu acabei de dizer, tinha um significado de recurso. Recurso físico, recurso financeiro, recurso corporal, força mesmo. Né? Tanto que está lá no livro dos Espíritos, por exemplo, né? Qual é o limite do trabalho, o limite do corpo, o limite das forças físicas. Então, amar a Deus de toda a tua força é até nós não aguentarmos, né? Não conseguirmos mais. Isso se nós estivermos nos referindo às forças físicas. Mas não é somente isso, é também a força financeira. Ou seja, aí eu vou ler inclusive a nota que Haroldo coloca aqui, para ficar bem claro. Né? Ele diz aqui, força, poder, vigor, firmeza. No texto original da Bíblia hebraica, está escrito com todo o teu meod, ou seja, muito, com todo o teu muito. Na tradição judaica, diz Haroldo Dutra Dias, essa expressão é interpretada da seguinte maneira: com todos os teus recursos, bens, propriedades. Sendo assim, todos os bens devem estar a serviço de Deus, subordinados ao amor de Deus. Então, isso que quer dizer amar a Deus com todas as nossas forças. É, em outras palavras e de forma resumida, é nós empregarmos a nossa encarnação a serviço de Deus. E por que eu estou falando isso? Agora nós vamos usar a outra passagem que vai servir também de base para a nossa pregação de hoje, que é a passagem da mulher samaritana, quando Jesus encontra com ela, né? Ali onde as pessoas retiravam água do poço de Jacó, e ele tem um diálogo com essa mulher, né? Ele estava viajando com os discípulos e resolve fazer uma parada ali, porque ele parecia, né, estar um pouco cansado, digamos assim, e ele inclusive fala para os discípulos irem buscar, comprar, adquirir de alguma forma alimento. Então ele fica sozinho ali naquele poço, e a mulher chega, a samaritana. E ele tem um diálogo maravilhoso, né? Minha mãe, todos sabem, né? A Glenda, ela é uma das passagens que ela mais gosta no Novo Testamento, né? Dessa mulher samaritana. E eu vou pedir licença para ler, embora seja um trecho do Evangelho de João, com 42 versículos, mas eu não vou ler os 42 versículos. Vou parar num dado versículo aqui, mas que é o mais importante para nós outros hoje, na nossa abordagem, na nossa reflexão. Então está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 42. Porém, eu não vou ler os 42 versículos. Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, no caso, ainda que Jesus mesmo não batizasse, Jesus, não batizava, mas diz aqui no Evangelho de João, mas os seus discípulos, quer dizer, Jesus não realizava o ato de batizar ninguém, mas os discípulos de Jesus faziam isso. Inclusive, alguns dos discípulos de Jesus haviam sido discípulos de João Batista. Então, eles permaneceram com esse hábito, com essa tradição, né, com esse costume, com esse ritual, digamos assim. Então, João diz aqui, né? Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Era necessário ele passar pela Samaria.
saindo da Judéia e indo para a Galiléia, passava-se pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó, o poço, né, chamado Fonte de Jacó. Era quase a hora sexta. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, João diz que Jesus, cansado da viagem. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a hora sexta. Vem uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos, diz João, haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Então Jesus estava cansado, com sede e com fome. Pediu que os discípulos fossem à cidade para comprarem alimentos. Mas ele já estava ali na fonte, né, de água pura, que era acessada, né, buscada por todos da região ali. E ele fala para a mulher: dá-me de beber. Assim a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Nós sabemos que havia um preconceito, né? Primeiramente em relação a todas as mulheres, como ainda há hoje nos países árabes, né? E, naquela época, o povo judeu, né, que sabia, porque desde as profecias lá dos profetas que estão no Antigo Testamento, né, Isaías, Elias, Daniel e tantos outros, né, sabia-se que o Messias viria entre os judeus e que os judeus eram, né, constituíam o povo escolhido. Então, eles meio que se gabavam disso, né? Ó, nós somos os que fomos escolhidos por Deus para receber o Messias, né, o Salvador, o Redentor. Embora nós saibamos que eles não aceitaram Jesus como Messias, né? Salvo esses que se tornaram seguidores de Jesus. Mas o povo em geral, as autoridades, não aceitaram. Tanto que Jesus foi morto, foi crucificado. E até hoje eles estão esperando o Messias, a vinda, né? Porém, os judeus, em relação aos samaritanos e aos outros povos, inclusive, né, muito do que a gente tem visto hoje aí, essa diferença, essa divergência, essa violência entre árabes e judeus que nós estamos vivenciando em pleno ano de 2024, né, começou o último conflito, né, instaurado naquela região lá, faixa de Gaza ali, né, foi agora no ano de 2023, e tudo, na verdade, se origina desde o Antigo Testamento, quando houve a divisão lá das tribos de Israel e tal, e uns se acham melhores do que os outros, né? Uns não toleram os outros, e chega-se a esse ponto, né, nevrálgico, triste, de uns matarem os outros por divergência político-religiosa. Então, ataques terroristas, matam-se civis, né? E aí a resposta também, né, é na base da violência, né, na base da... Não sei quem está certo, quem está errado. Acho que todos estão errados. Porém, nós que somos espíritos atrasados, né, se nós não queremos que o outro reaja de uma determinada forma, nós temos que agir de acordo com isso. Eu não posso praticar violência querendo que o outro não pratique contra mim. E vice-versa.
Por isso que a gente fica nesse círculo vicioso, né? Inclusive de encarnações, desencarnações, reencarnações, desencarnações, e a pessoa, o espírito, nasce, morre, renasce por ali, por aquela região, com ódio, a gente vê criança pequena já, né, com uma mentalidade, com uma postura, que somente quem é reencarnacionista para entender como que uma criança de 2 anos pode já ter, né, um ódio mortal de um povo que é ascendente de um mesmo patriarca, digamos assim, né? Então, quer dizer, são todos irmãos ali, próximos. E, enfim, né, chega-se a esse ponto, né, triste. Mas havia um certo preconceito em relação aos samaritanos por não serem o povo escolhido e ainda por cima, por eles não aceitarem a Torá como o livro sagrado, né? Por não adorarem a Deus no templo em Jerusalém, na sinagoga, né? E aí eles consideravam os samaritanos como outros povos também, ali, né, próximos, mas que não eram legitimamente o povo judeu. Eles consideravam como cachorros de estrada. E eu já falei sobre isso aqui também. Nós ainda hoje, nós temos esses mesmos defeitos. Porque, assim como os judeus chamavam os samaritanos de cachorros de estrada, nós hoje chamamos as pessoas de quem nós não gostamos, né? Ou quando ficamos irritados, nervosos, nós chamamos as pessoas de animais. É verdade ou não é? Né? A gente, quando está discutindo com alguém e o sangue, né, sobe, a gente se exalta e tal, a gente chama, né, verbaliza, né? Seu isso, seu aquilo, você é isso, você... Falando espécies do mundo animal, ou a gente fala a palavra, né? Você é um animal. Então, quer dizer, a gente está criticando o judeu da época de Jesus, que chamava o samaritano de cachorro de estrada, a gente está incorrendo exatamente no mesmo ato. Hoje, mais de 2024 anos depois da vinda de Jesus. Então, nós estamos com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos, com os mesmos preconceitos. Ou seja, inclusive há poucos dias estávamos, eu, minha mãe, meus sobrinhos aqui conversando, né, sobre isso. Nós não avançamos praticamente nada em termos morais. Avançamos muito em inteligência, em tecnologia, em conhecimento, em ciência, mas em termos morais, em termos espirituais, não avançamos. Porque nós temos os mesmos defeitos de mais de 2.000 anos atrás. É verdade ou não é? Então, a mulher se espantou, porque Jesus era judeu e estava falando, né? Não era proibido, mas a sociedade considerava como proibido, né? Uma aberração, um absurdo, um judeu tratar de forma igual, digamos assim, um samaritano, porque eles não eram o povo escolhido, eles eram hereges. Na visão judaica, eles eram hereges. Por quê? Porque eles não aceitavam a Torá. Eles não adoravam a Deus no templo, em Jerusalém. Então Jesus vai e se dirige a ela. Dá-me de beber. Assim a mulher samaritana lhe diz, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí tem um travessão no texto aqui, escrito por João, né? João faz uma explicação. Pois judeus não se associam com samaritanos. João explicou aqui. Judeu não se relacionava com os samaritanos.
Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe diz: Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo. Portanto, de onde tens a água viva? A mulher usou ali da lógica, da razão. Olhou para Jesus. Jesus estava sentado ali, mas ele não tinha, né, um balde, uma vasilha, um cântaro, nada disso. Como que ele ia pegar alguma água? Que ele falou que se ela soubesse, né, se ela conhecesse o dom de Deus, se ela soubesse quem era ele, ela pediria água a ele. E ele daria a água viva a ela. Ela falou, mas tu não tens vasilha, né? Não tens balde, não tens vasilha, não tens cântaro, não tens nada aqui. Como é que o Senhor vai me dar água? O poço é profundo. Porventura, disse a mulher a Jesus, és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus, todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher diz para ele, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede nem percorra até aqui para tirar água. Quer dizer, a mulher não entendeu inicialmente nada. Jesus estava falando, né, num âmbito, num aspecto transcendental, espiritual. E ela estava associando, lógico, né? Porque Jesus aproveitou ali de forma divina, né? De forma crística, o contexto. Ele estava num poço ali, né? Querendo água, pediu água à mulher, e ele falou de água. Ela falou, a água que eu tenho para te dar é uma água que vai fazer você não ter sede nunca mais. E ainda por cima, essa água vai virar uma fonte e vai jorrar água para o resto da vida. A mulher, então me dá essa água, que aí eu não preciso vir aqui buscar água mais. Ele lhe diz, vai, chama o teu varão e vem aqui. Em resposta, disse-lhe a mulher, não tenho varão. Jesus lhe disse, disseste bem, não tenho varão. Porque tiveste 5 varões, e o que agora tens não é teu varão. Então, quer dizer, a mulher já tinha sido casada com 5 homens, né? Lógico, muito provavelmente eles haviam morrido, daí porque ela se casou com o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e estava agora, né, no 6º relacionamento, na 6ª união, porém não era casamento dentro do que as leis determinavam, né? E Jesus diz isso para ela. Disseste bem, não tenho varão, pois tiveste 5 varões, e o que agora tens não é teu varão, quer dizer, não é seu marido. Nisto disseste a verdade. A mulher lhe diz, Senhor, observo que tu és profeta. Nossos pais adoraram, aí que vem agora a parte que nos interessa. Nossos pais adoraram neste monte, perto ali do poço, tinha um monte, que era o considerado monte sagrado, onde os samaritanos adoravam. E que, por isso mesmo, os judeus os consideravam hereges, porque para os judeus o lugar correto
de se adorar a Deus era no templo, em Jerusalém. Nossos pais, disse a mulher, adoraram neste monte. Mas vós, quer dizer, vós judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe diz, crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Jesus, ele não estava sendo preconceituoso nessa fala em relação à mulher samaritana e aos samaritanos em geral. Mas ele expressou uma verdade. A salvação não vinha dos judeus? Não era ele, como é, a salvação? Então ele disse aqui, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação é dos judeus. E ele já estava ali como um judeu. E continuou Jesus, mas vem a hora, olha aí, olha como Jesus não foi preconceituoso, porque ele falou, ó, vocês estão adorando no monte, dentro do que vocês entendem que é o correto. Nós adoramos, né, em Jerusalém. E nós fazemos isso porque, em tese, né, nós conhecemos, nós judeus, e que a salvação, conforme já estava dito desde o Antigo Testamento, pelos profetas, a salvação vem dos judeus. Então é como se ele estivesse dizendo, nós estamos aceitando as profecias. Nós estamos seguindo o que já estava dito desde os antigos profetas. Mas, olha aí, olha como que Jesus, né, mudou a possível interpretação que alguém viesse a dar de que ele estava confirmando o preconceito, né, a superioridade do povo judeu em relação ao povo samaritano, né? Mas vem a hora, e é agora, disse Jesus, quando os verdadeiros adoradores, olha aí Jesus já também incluiu os judeus que, apesar de adorarem a Deus no templo em Jerusalém, muitos deles, segundo essa fala de Jesus, e não somente essa, como tantas outras, porque Jesus combateu de forma vigorosa, enérgica, contundente, a hipocrisia. Então Jesus, mais uma vez, faz referência aqui à hipocrisia. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores, quer dizer, Jesus disse que mesmo entre os judeus que estavam adorando no templo em Jerusalém, havia muitos falsos adoradores, hipócritas. Ele falou isso. Vem a hora quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Jesus não quer saber de hipocrisia, nem Deus. Jesus quer verdade. E Deus também. E ainda diz mais. Jesus disse, Deus é espírito. E em outras traduções está, Deus é espírito e verdade. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Aí continua a narração aqui de João, aí ela sai, né, vai divulgar, né, ela acredita que Jesus é o Messias, mesmo ela sendo samaritana, ela sai divulgando. Algumas pessoas que eram samaritanas e conviviam com essa mulher, ou que ouviram o que ela estava dizendo, vieram até Jesus, até onde estava Jesus ali, e acreditaram também. E ainda João narra que
Não por causa das coisas que a mulher falava, mas porque eles mesmos passaram, aqui ó, e muitos mais creram por causa da sua palavra. Diziam à mulher, não mais por causa da tua fala, cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, muitos samaritanos se converteram ali na hora. Ouviram o que a mulher estava dizendo, vieram, ouviram diretamente de Jesus e aí creram. Só que o que nos importa mais aqui hoje é exatamente isso. Adorar em espírito e verdade. Isso independe do lugar, independe da religião, independe de rito, né, de tradição, de fazer isso ou aquilo. Em espírito e verdade é aquilo que Jesus falou lá, resumindo os dois maiores mandamentos, né? Toda a lei e os profetas. Amar a Deus, adorar a Deus em espírito e verdade é amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, de toda a nossa mente e de toda a nossa força. Isso é adorar a Deus em espírito e verdade. Ou seja, é viver 24 horas por dia conscientes de que nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós temos uma destinação maravilhosa. Quando nós estivermos com essa consciência, vivendo full time, o tempo todo. Porque a gente, por exemplo, por que eu escolhi esse tema hoje, né? Com a ajuda da espiritualidade, sem dúvida. Porque muitos de nós, em determinados períodos, como por exemplo esse do carnaval, o que a gente fala, meus irmãos? A gente fala, eu sou filho de Deus. Então eu mereço, né? Um descanso, uma pausa, uma folia. Eu mereço, né? Eu mereço pular o carnaval, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então a gente inventa desculpa, inclusive blasfemando. Eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. É exatamente o contrário. Justamente porque nós somos filhos de Deus, é que nós devemos orar e vigiar 24 horas por dia. Orar e vigiar. Adorar a Deus em espírito e verdade. Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa mente, de toda a nossa força. Justamente porque nós somos filhos de Deus. Então, para ilustrar aqui a nossa reflexão, mais uma vez desse livro maravilhoso, Em Torno do Mestre, de Vinícius, um capítulo intitulado Em Espírito e Verdade. Disse então Jesus à samaritana, mulher, acredita-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Olha aí. Deus é espírito e verdade. Essa tradução aqui, né, que Vinícius usa, é Deus é espírito e verdade. Haroldo colocou somente Deus é espírito. Está incompleta? Não. Está errada? Não. A tradução que tem Deus é espírito e verdade está errada? Não. Isso é, né, uma questão de tradução. E algumas palavras, como o próprio Haroldo lá explicou em relação à palavra força, do grego, e como era entendida entre os hebreus e os judeus, que pode ter diversos significados, uma palavra mesma pode ter
significado de espírito e verdade. Ou seja, da forma essencial, da forma legítima, né? Deus é espírito e verdade. Então nós temos que amá-lo em, né, adorá-lo em espírito e verdade. E aí Vinícius vem discorrendo sobre isso. Adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo conforme a sua verdadeira natureza. Isto é, adorá-lo no íntimo de nossos corações, no recôndito de nossas almas. Adorar a Deus em espírito e verdade é cultivar a sinceridade e a pureza de sentimentos, requisitos indispensáveis à revelação de Deus em nós mesmos. Quem não é autêntico, quem faz ou deixa de fazer uma coisa porque o que os outros vão pensar, né, se me virem fazendo isso, eu não vou a tal lugar, eu não vou beber, eu não vou fazer isso, ou então, eu vou fazer isso assim, assim, para que todos vejam, né? É a passagem lá do óbolo da viúva, né? Vou despejar uma quantidade enorme aqui de dinheiro no gasofilácio, para todo mundo ver e ouvir que eu estou fazendo caridade. Vou andar, né, todo sujo de cinzas, né, para todos saberem que eu estou jejuando. E aí agora também, né, nós hoje no mundo do ano 2024, né, terceiro milênio, século 21, depois do carnaval vem o período da quaresma. Aí a pessoa fez tudo de errado durante os 4, 5 dias de carnaval e depois começa, né, um jejum, né, não come carne vermelha e tal, não bebe bebida alcoólica. E vai. Meus irmãos, tá, isso é válido? É válido. Mas muito mais do que isso é a gente fazer jejum e oração, como disse Jesus, quando os seus discípulos não conseguiram expulsar determinados espíritos, que eram chamados de demônios na época, e perguntaram a Jesus por que nós não conseguimos. E ele disse, Jesus, por causa da vossa pouca fé. Para esta casta de espíritos é necessário muito jejum e oração. É jejum de pecado, é jejum de mau pensamento. Não é só num períodozinho de 40 dias aproximadamente, não. 40 dias, mais ou menos, né? Não. É todo dia. É a gente passar em revista, como disse Santo Agostinho, né? Todo dia, ao final do dia, a gente passar em revista, pelo menos. O que eu fiz de errado? Qual a besteira que eu fiz hoje? E procurar no dia seguinte se esforçar, e sempre cada vez mais, para não fazer mais aquilo. Se houver possibilidade, tentar reparar, né, o ato, o dano. É isso. Então, eu vou cumprir a tradição, o costume, o rito, vou ficar 40 dias aproximadamente, sem, né, cometer o que, né, se estabeleceu como sendo algo, né, pecaminoso, que é comer carne, beber, né, bebida alcoólica e tal. Tá, mas o ano tem 365 dias. Então, adianta? Sim, é melhor do que pecar o ano inteiro, né? Pelo menos é uma pausazinha de 40 dias. Agora, a gente tem que fazer esse esforço aí, se isso representa um sacrifício para a gente tem que pensar que Jesus foi quem mais se sacrificou. Ele veio das maiores paragens celestiais divinas. O Verbo estava com Deus no início. E ele veio, passou pelo que passou, sem ter pecado nenhum. Então, se a gente acha um sacrifício ficar sem comer carne, ficar sem beber uma bebida alcoólica aí no final de semana, sei lá, né? Quando acha, né, que deve, façamos isso mais vezes. Vamos renunciar um pouquinho ao nosso egoísmo, ao nosso interesse, né, ao nosso prazer,
em prol, né, dos outros, da causa, né, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e de nós mesmos, porque só nós já somos muito beneficiados. Quando a gente não peca, a gente não está deixando de prejudicar somente alguém, não. A gente está deixando de prejudicar a gente mesmo. Então, diz aqui Vinícius, né? Adorar a Deus em espírito e verdade é cultivar a sinceridade e a pureza de sentimentos. Tentar diminuir, pelo menos, a hipocrisia. Muitos de nós ainda somos hipócritas. Muitos de nós. Devemos virar santos para podermos falar do Evangelho, né? Não. Senão, se nós dependêssemos de santidade para nós proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tudo que é bom e que está de acordo com as leis de Deus, o cristianismo, a mensagem de Jesus, teria, né, desaparecido aqui do nosso planeta. Então, Jesus, ele não quer que a gente vire santo para proclamar o Evangelho. Ele quer que a gente proclame o Evangelho e viva o Evangelho para que a gente vire santo. Então, a gente tem que se esforçar. É deixar de falar, é deixar de anunciar, é deixar de pregar, é deixar de dar aula. Não. Sabemos que muitas vezes somos hipócritas. Agora, não nos satisfazermos com a hipocrisia, não nos acomodarmos, esforçarmos-nos, sacrificarmos-nos. Aí é que está. Adorar a Deus em espírito e verdade é viver segundo as grandes leis divinas, gravadas em caracteres indeléveis no âmago das nossas consciências e que se traduzem em amor e justiça. Adorar a Deus em espírito e verdade é colaborar por pensamentos, palavras e obras no estabelecimento do seu reino neste mundo. Reino de fraternidade, de igualdade e de liberdade. Adorar a Deus em espírito e verdade é tornar-se progressivamente melhor. Olha aí, Vinícius falando exatamente o que nós acabamos de dizer. Adorar a Deus em espírito e verdade é tornar-se progressivamente melhor, opondo embargos às expansões do egoísmo, cultivando a mente e o coração. Olha aí como tem a ver, né? De toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua mente. Olha aí. Tem a ver ou não tem? Adorar a Deus, amar a Deus. Adorar a Deus em espírito e verdade é reconhecê-lo em todas as manifestações da vida, em todos os esplendores da sua infinita criação. Adorar a Deus em espírito e verdade é sentir-se ligado à fonte geradora da vida, reconhecendo ao mesmo tempo que a vida que em nós palpita é a mesma que palpita em todos os indivíduos. Nós não nos acharmos melhores do que os outros. Sejam eles pessoas, sejam eles animais, sejam eles plantas, sejam eles quem ou o que forem. A mesma vida que palpita em nós é a que palpita em todos. É a obra divina, é a obra da criação. Adorar a Deus em espírito e verdade é servir a humanidade, é querer o bem de todos os homens, é renunciar à sua personalidade em favor da coletividade. Adorar a Deus em espírito e verdade é deixar de ser judeu ou samaritano. Perder rótulos. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou espírita.
Adorar a Deus em espírito e verdade é deixar de ser judeu ou samaritano, fariseu ou saduceu, para ser cristão com o Cristo. Emmanuel tem uma mensagem que ele diz: cristãos sem Cristo, que somos a maioria de nós outros, infelizmente. Para ser cristão com Cristo, consoante estas palavras suas: em vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Finalmente, adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo no templo vivo, que somos nós próprios. É escoimar o nosso coração de toda impureza, transformando-o em custódia sagrada, onde se ostente, em realidade, sua augusta imagem, a cuja semelhança fomos criados. Isso é adorar a Deus. Então, em vez de dizermos: eu também sou filho de Deus, eu vou curtir o carnaval, poxa, eu mereço. Eu mereço, você merece, todos nós merecemos o bom, o belo, o divino, o sagrado. O profano, não. O que Deus quer para nós não é isso. O que Jesus quer, o que os benfeitores querem, os nossos anjos guardiães, não é isso não, meus irmãos. Essas alegrias efêmeras, passageiras. Passou o carnaval, aí lota a casa espírita para todo mundo tomar o passe, tirar aquela carga de energia pesada, água fluidificada, todo mundo leva a sua garrafinha, todo mundo vai à igreja para ouvir a missa, receber a hóstia no final. Então, quer dizer, Deus não quer isso, Jesus não quer isso, os benfeitores não querem isso. Por que não evitar esse tipo de energia? Se já sabemos que não é uma energia boa, leiam as obras de André Luiz. Leiam as obras de André Luiz. Né? Então, se a gente já sabe disso, a gente vai botar o pé na lama. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo lá em que Kardec adaptou, né, a frase, né, de Jesus: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Kardec alterou e resumiu numa frase: ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Não adianta a gente ir à casa espírita achando que a casa espírita vai resolver o nosso problema. Se a gente não mudar, a gente pode ir à casa espírita, pode ir à igreja católica, pode ir à igreja protestante, pode ir na rezadeira, pode ir onde for. Não vai acontecer nada. Nós temos que mudar a nossa faixa vibratória, o nosso pensamento, a nossa vontade. É isso que a gente tem que mudar. A gente tem que se esforçar um pouquinho para poder se melhorar, mudar. Né? Não adianta sair da casa espírita e continuar fazendo as mesmas coisas. Então, para encerrar aqui a nossa reflexão de hoje, do livro Parnaso de Além Túmulo, um soneto intitulado Soneto de Antero de Quental, que diz exatamente, né, de forma poética, maravilhosa, bela, exatamente isso, né, essa imundícia na qual nós nos jogamos muitas vezes, né, e aí a gente faz cada coisa, né, e dá desculpa, não, porque eu tinha bebido um pouquinho mais, tal, ou todo mundo estava fazendo, né? Então, quer dizer, a gente não só pisa na lama, não, a gente mergulha na lama, dizendo que, eu também sou filho de Deus.
Então, justamente para termos, né, esse cuidado, evitarmos esse tipo de coisa, sem soberba, sem nos acharmos melhores do que ninguém. Pelo contrário, né? Talvez nós fôssemos os que mais nos sujássemos se estivéssemos, né, envolvidos com essas coisas. Sabe-se lá, porque muitos de nós já têm um certo, digamos, medo, receio de se envolver com isso, porque instintivamente sabe que se envolver vai ser pior do que todo mundo. É a voz da consciência, né? Então, soneto de Antero de Quental. Mais se me afunda a chaga da amargura quando reflexiono, quando penso, no mar humano encapelado e imenso, onde se perde a luz em noite escura. Nesse abismo de treva, a bênção pura do espírito de amor ao mal infenso sente o assédio do mal. É o contrassenso da luz unida à lama que a tortura. Mais se me aumenta a chaga dolorida, escutando o soluço cavernoso da pobre humanidade escravizada, sentindo o horror que nasce dessa vida, que se vive no abismo tenebroso, cheio do pranto da alma encarcerada. Libertemo-nos, meus irmãos. Libertemo-nos. Sejamos verdadeiramente filhos de Deus. Amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças e de toda a nossa alma. Adoremos em espírito e verdade a Deus. E assim nós estaremos, pouco a pouco, caminhando para a nossa destinação e cumprindo com o nosso papel, né, de filhos de Deus, de criaturas de Deus. Então, um bom final de sábado, um bom domingo, uma boa semana, que nós não caiamos em tentação, né, e que mantenhamos a oração e a vigilância, agradecendo o auxílio e a proteção dos amigos e dos benfeitores espirituais. Então, que Deus permita que nós encerremos a nossa pregação de hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu e uma boa noite a todos.